Bom, e como eu estava dizendo aqui, essa palavra de Mateus, capítulo 11, versículo 28, quando Jesus ele diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Nós estamos falando aqui no sentido do primeiro vir, do primeiro ir até ele, para depois viver, para depois ir até o id. Então, não há como eu ir até o id, não há como eu viver o id sem primeiro eu passar pelo vinde. Jesus, em primeiro lugar, ele está chamando. Em primeiro lugar, Jesus diz, venham a mim, para que depois ele envie, para que depois possamos viver o id, porque o id será uma complementação do id. O id de Jesus, o vinde na verdade, o vinde de Jesus em nós, ele é um processo de tratamento, é um processo de cura, é um processo de libertação, é um processo de santificação. Então, Jesus, ele primeiramente nos chama para que possamos ir até ele, para que possamos ser curados por ele, para que possamos ser libertos por ele, para que por ele possamos ser transformados, regenerados, e então, com o novo coração, com a nova mentalidade dadas por Jesus, por Cristo, eu me torno apto, eu me torno pronto, eu me torno preparado, porque Jesus é quem me capacita para que eu possa então viver o id, para que eu possa então cumprir a missão do id. Porque no id eu vou fazer a mesma coisa que Jesus fez comigo. Jesus me curou, Jesus me libertou, Jesus me transformou. E no id, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, o Senhor me usará para as pessoas que me enviar, as pessoas que eu for, também elas serem curadas, saradas, libertas, transformadas e salvas. E quando nós realmente entendemos isso, e quando nós realmente queremos fazer pela obra de Deus, com a vontade de Deus, diante de Deus, sabendo que não é para os homens, não é pela glória dos homens, mas é pela misericórdia de Deus para a salvação dos homens. Então, nós somos sinceros em tudo. E, em primeiro lugar, o que nós precisamos, em que nós devemos ser sinceros é com a gente mesmo. Precisamos ser sinceros diante das nossas fragilidades, diante das nossas fraquezas, fortalezas, diante de nossas quedas, nossos pecados. Precisamos ser sinceros nas áreas da nossa vida que não estamos curados, não estamos libertados, que não fomos ainda transformados, que ainda não aceitamos o agir do Senhor através do seu Espírito em nossas vidas e não abrimos mão. Precisamos ser sinceros diante de Deus, porque se não formos sinceros e não passarmos por um processo de realmente a verdade nos transformar e nos tornar como ela quer, para que de forma limpa, de forma verdadeira e como Deus ele quer, vivamos o id, então nós vamos estar sendo hipócritas. Nós vamos estar mentindo. Vamos estar somente fazendo religiosidade. Vamos estar somente fazendo para os outros verem, para o nosso ego, para recebermos a glória dos homens. E Jesus ele já veio, e Jesus ele
mostrou o erro daqueles que eram os chefes dos sacerdotes, aqueles que eram os líderes religiosos do povo. Jesus ele já mostrou a verdade sobre essas pessoas, quem eles eram e o que eles faziam. E nós não precisamos seguir o mesmo caminho que eles. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Lá no Salmo 119, no versículo 105 diz isso. E o versículo de número 9, ele diz assim: como pode um jovem manter pura a sua vida, vivendo de acordo com a tua palavra? E o versículo 11 fala assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, Jesus primeiramente diz: venham. E veja o que diz o versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Todos nós sabemos que Jesus é aquele que havia sido prometido, o Messias que havia de vir. E na profecia que Deus deu ao profeta Isaías, que ele proferiu a respeito de Jesus, vamos abrir aqui no capítulo 9 de Isaías. A palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 1: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste, olha o que diz o versículo 4, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. E aí o versículo do 5 ao 7, ele continua sobre o cumprimento dessa profecia. Mas eu só quero destacar esse versículo, eu vou ler, para depois eu destacar o versículo, do 5 ao 7. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Agora, o versículo que eu quero destacar aqui é o versículo 4. Olha o que diz. Na verdade, do versículo 1, o versículo 1, 2 e o 4. Como a gente viu, né? Esse versículo de número 2 aqui, o versículo 1 e 2, na verdade, ele se repete quando a gente vai lá para o capítulo 4 de Mateus. A gente vê essa palavra aqui, ela se repetindo lá. E olha o que diz o versículo de número 4. Isaías, capítulo 9, versículo 4. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. E aí quando nós voltamos aqui para Mateus 11, versículo 29, Jesus diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui em Isaías, capítulo 9, versículo 4, a palavra do Senhor diz que ele destruiu o jugo que nos oprimia. E aqui em Mateus, capítulo 11, no versículo 29, ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo. E no versículo 30 ele diz assim:
pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em Isaías 9:4 ele diz que o jugo que estava sobre nós nos oprimia e a canga que estava sobre nossos ombros, a vara de castigo do nosso opressor. Então, era um jugo que nos oprimia, uma canga e uma vara que nos fazia sofrer, porque era a opressão que vivíamos, oprimidos, abatidos, aflitos, angustiados, entristecidos, não somente pela emoção do momento, mas de alma, de pensamentos e de coração. Isso significa não ter esperança, estar vazio de qualquer expectativa de mudança. Mas aí, glórias a Deus por isso, Ele mandou o seu Filho Jesus, o Messias que aguardávamos. E Ele cumpriu a palavra, cumpriu a vontade do Pai e brilhou como uma luz. Raiou a sua luz e, como ele diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ele diz aqui, eu vou abrir aqui rapidinho para a gente poder ver a mesma palavra que eu falei aqui de Isaías. A gente vê aqui em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naphtali, os dois lugares que o profeta ele falou, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. O povo viu uma grande luz. A palavra diz: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Ele viu uma esperança. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. A luz ela raiou, o povo viu a luz e a luz ela raiou, a luz ela iluminou, ela brilhou. A luz, ela cresceu, se engrandeceu, ela se revelou. E isso foi feito, e essa luz foi Jesus. Isso foi feito para que todo aquele que estava na opressão da sombra da morte, que vivia na escuridão, fosse trazido, fosse arrebatado, resgatado, tirado dessa vida de sofrimento, de dor, dessa vida vazia para uma vida em liberdade. Quando nós vamos aqui para Mateus 11, do 28 ao 30, especificamente o versículo 28, nós recebemos de Jesus um convite. É muito claro esse convite, é uma palavra muito específica para que peguemos os nossos fardos pesados. A palavra diz cansados e sobrecarregados. Então, eu vou até Jesus cansado e sobrecarregado e eu dou para Ele esse fardo que é pesado. Eu dou para Ele, eu entrego para Ele essa carga que está me deixando sobrecarregado. Ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Por que Jesus, e somente Jesus, Ele pode nos dar descanso? Porque, como vimos lá em Isaías, a profecia que foi dito a respeito dele, Ele destruiu o jugo que nos oprimia, a vara que nos fazia sofrer, a canga que estava colocada sobre nossos ombros. Jesus, Ele destruiu isso. Jesus, Ele acabou com isso. E Jesus, Ele é a luz da esperança de que há sim motivo, há sim razão, há sim sentido para sorrir, alegrar-se e ser feliz, porque Ele é a própria esperança. É a esperança viva, é a esperança do recomeço, é a esperança de que sim, você errou, mas você pode se levantar. Sim, você caiu, mas Ele pode te colocar de pé. Você está fraco, mas Ele pode te fortalecer. Ele é essa esperança de que
quando aos seus olhos parece que não tem mais jeito e que você está no fundo do poço, Ele te mostra que há sim chance. Ele te mostra sim que há jeito e Ele dá sim o jeito. Ele diz: venham a mim, porque Ele pode fazer tudo isso e muito mais por mim e por você. E Ele diz: e eu darei descanso a vocês. Jesus tem um descanso para dar para mim e para você. E esse descanso passa, como eu tinha falado antes, pelo processo dele de restaurar nossas vidas. Restaurar não somente nossas forças espirituais, não somente o nosso foco, não somente o nosso ânimo, mas restaurar cada área da nossa vida sobre os princípios e os valores. Nos mostrar onde nós estamos errando e nos ensinar pelo qual caminho precisamos seguir. Entendendo que não é somente aquele que o chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. E em João, no capítulo 6, Jesus ele diz, versículo 29, se eu não estou enganado, que a vontade do Pai é que nós venhamos a crer naquele que Ele enviou, ou seja, crer em Jesus. Simplesmente crer, não tentar ajudar a Deus a se salvar através das nossas obras, não tentar tomar o lugar de Deus, não querer forçar a ação do Espírito Santo, mas simplesmente crer, como também em Romanos capítulo 4 a palavra do Senhor diz. Mas aquele que simplesmente crê é a fé dessa pessoa que faz ela ser aceita por Deus, como lá diz. Então, o que Deus ele quer de mim e de você é que sejamos sinceros diante dele e honestos com a gente mesmo. Eu preciso tomar sobre mim o jugo de Jesus e aprender dele. Não querer aprender com o meu coração, não querer aprender com o meu achismo, com aos meus olhos ser sábio, mas com Jesus. Eu preciso aprender com Jesus, pois ele disse: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Eu preciso aprender com Jesus, aprender de Jesus, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Você quer encontrar o descanso para a sua alma? O descanso que somente há em Jesus, essa restauração que sua vida está precisando, essa libertação que sua vida está precisando. Você entende que para que você cumpra o ide, você precisa passar pelo vinde. Então, obedeça ao que Jesus diz: vinde a mim, vá até ele e permita, seja sincero, assim como aquele pai naquele dia levou seu filho para que Jesus o ajudasse. Ele disse: Jesus, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me na minha falta de fé. Seja sincero diante de Cristo e confesse, rasgue o seu coração como a palavra diz, sendo realmente, totalmente transparente, se dando a Ele por inteiro. Não reserve nada, porque nada de bom há em nós. Tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos está em Deus. E o que nós precisamos é da presença de Deus. Essa carência que nós temos, ela só pode ser suprida em Deus, assim como Romanos 3:23 diz, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós temos uma carência dele, nós temos uma necessidade, uma precisão dele, não é de nós. O nosso eu não pode ser o centro. Quem tem que ser o centro da nossa vida é Jesus. Ele tem que ser a razão, o sentido e o propósito do nosso viver. O versículo termina, o versículo 30, ele conclui essa palavra dizendo assim: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você vai encontrar descanso para a sua alma, eu vou encontrar descanso para a minha alma, porque vamos tomar o fardo de Jesus, que é suave, e como ele disse, o jugo dele que é suave e o fardo dele que é leve. E para completarmos essa palavra, eu só vou ler
porque todos nós conhecemos essa palavra, esse versículo, mas para termos um entendimento completo, vamos lá para Mateus, capítulo 28, a partir do versículo de número 19 ao 20, né? Diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Versículo de número 19, Mateus 28, 19. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E lembrem-se disto, eu estarei com vocês. Jesus disse, sempre. Ou seja, todos os dias, a todo momento, até o fim dos tempos. Jesus está com você para fazer você perceber que não depende de você. Jesus está com você porque Ele ama você. Jesus está com você porque Ele quer você. Não confunda o querer de Jesus em querer você e querer colocar suas obras à frente. Querer colocar suas obras na sua frente. Você é mais importante do que suas obras. Suas obras é somente uma consequência de quem você já se conheceu em Deus. Suas obras é somente uma consequência de quem você é nele. Você não pratica boas obras para ser salvo, mas porque você já é salvo por ele, então você pratica boas obras. Entenda isso, em nome de Jesus. E pelo Espírito Santo, como Ele nos ensinou, Ele nos disse que nos guiaria em toda a verdade e que sempre estaria conosco. Faça como Ele disse, pois assim é como está escrito, ensinando-os. Cumpra o ide de Jesus, batizando em nome de Jesus, pregando a palavra de Jesus, ensinando o que Jesus ensinou. Nada a mais e nem a menos. Não coloque você, não coloque as placas, não coloque doutrinas humanas, somente o que o Espírito Santo te guiar. Deixe Ele conduzir sua vida, deixe Ele mover você, deixe Ele falar através de você, como o próprio Jesus fala em Mateus 10, 19, que não vai ser palavras vindas de nós, que não precisamos nos preocupar com o que falar, nem com como dizer, mas porque virá dele. Será o Espírito do Pai que está em nós, que falará através de nós. Mas como eu tinha dito antes, 1 Tessalonicenses 5,19, não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Efésios capítulo de número 5, versículo 30, diz para não entristecermos ao Espírito Santo, com o qual fomos selados para o dia da redenção. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz. Tchau.